A palavra de Deus diz em João 6, versículo 35, Jesus declarando: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. Jesus revela a sua identidade através de vários elementos naturais, como nesse texto Jesus revelou a sua identidade como o pão da vida. Em outros momentos na palavra de Deus nós vemos Jesus sendo revelado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como a luz do mundo. Vamos ver no texto, nesse mesmo texto do capítulo 6, do versículo 31, o que os judeus disseram. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto. Aqui os judeus estão falando, os nossos antepassados comeram o pão que desceu do céu. Como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Aqui Jesus está falando que o verdadeiro pão do céu não era o maná que foi dado ao povo de Israel, liderado por Moisés quando eles estavam no deserto, rumo à terra prometida, como sustento. Algo que vinha milagrosamente todas as manhãs como orvalho para que o povo se alimentasse. E esse pão que veio do céu lá na época de Êxodo, lá na época do povo de Israel no deserto, não era um pão que era o resultado do esforço do próprio homem, mas era o resultado das mãos de Deus, do favor de Deus para o povo. Nós vemos aqui que Jesus Cristo, ele se revela não como aquele pão que era temporário, mas como o verdadeiro pão que sacia a nossa fome, que sacia as nossas necessidades, como o pão vivo que desceu do céu. Parando para pensar esses dias sobre essa figura, sobre essa tipologia de Jesus se revelando como o pão vivo que desceu do céu, veio uma ideia, veio uma impressão no meu ser e veio um pensamento sobre o alimento. O pão ele revela, o pão ele é o próprio alimento que nos sustenta. Ele é um alimento que nos dá o vigor, ele é um alimento que supre as nossas necessidades físicas. E Jesus ele se revela não como um alimento apenas provisório do dia a dia, mas como o pão vivo que desceu do céu. Nós vemos que somente Jesus ele pode satisfazer o anseio do coração humano. Nada neste mundo pode satisfazer o homem. Ainda que o homem tenha muito dinheiro, ainda que o homem possa viajar pelo mundo inteiro, ainda que o homem, o ser humano, possa obter vários recursos financeiros, várias posições, reconhecimentos humanos, nada disso conseguirá satisfazer o vazio do coração humano. Somente Jesus Cristo pode satisfazer as nossas necessidades. Jesus se revela nessa passagem como o verdadeiro pão, o verdadeiro alimento, o verdadeiro supridor das nossas necessidades. Tudo que eu e você precisamos não é status, não é satisfações, não é prazeres. Tudo que eu e você precisamos é Jesus. É crer em Jesus, é crer em sua obra, é crer que somente Jesus Cristo pode suprir todas as nossas necessidades. Somente Ele pode ser aquele pelo qual nós desejamos. Nós vemos que a palavra de Deus diz que buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Aqui esse texto não está falando de um esforço, de um ativismo, de um ato de religiosidade, mas está falando de colocarmos Jesus como o centro das nossas vidas. Colocarmos Jesus como aquele que é o nosso provedor. Colocarmos Jesus dentro da equação, dentro do nosso planejamento diário. E nós veremos o resultado em todas as áreas da nossa vida. Eu deixo aqui essa reflexão, que você possa sempre colocar Jesus Cristo como o pão vivo, como aquele que supre todos os anseios do seu coração, pois nada neste mundo poderá satisfazer o vazio do coração humano, somente Jesus. Deus te abençoe na prática desta palavra.